Aula de número 16, vamos avançando, aula 16, artigo 14. Olha só o que diz aqui, o que diz não, o que é tema aqui do artigo 14 dessa aula. Quem está, melhor dizendo, impedido de funcionar como árbitro. Quem é que está impedido? Nós vimos na aula passada que pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Vimos também a necessidade, mesmo que você não vê escrito na lei que precisa de outros requisitos para estar árbitro, né? Mas você vê que tem uma necessidade, como por exemplo, de tomar um curso e de se especializar na lei de número 9.307 para poder ser um profissional de fato e não apenas de carteirinha ou de diploma, mas um profissional de fato. E quais são os impedimentos para funcionar como árbitro? Vamos ver aqui então. Artigo 14 versa sobre esse assunto e nós temos aqui logo a leitura na íntegra da Lei 9.307. Vamos lá. Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham, com as partes ou com o litígio que lhes for submetido, algumas das relações que caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de juízes. Quero chamar a atenção, antes de terminar de ler, para duas questões aqui importantes que já fala aqui, já saltam os olhos aqui no artigo 14. Primeiro, você vê que a lei traz aqui a palavra o seguinte: estão impedidos de funcionar como árbitros, tá? Isso traz uma resposta para a gente daquela velha pergunta: eu sou árbitro? Você pode ter a formação, a especialização, você pode ser profissional como árbitro, mas você só funciona como árbitro de fato quando você está inserido, nomeado no compromisso arbitral. Aí, de fato e de direito, você funciona como árbitro e como um juiz, tá? Tanto funciona como um juiz que o dispositivo 14 aqui, o artigo 14, né? No caput desse artigo, diz o seguinte, que algumas das relações que caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de juízes. Ou seja, os juízes que têm também impedimentos, os juízes de direito, juiz estatal, juiz togado, tá? Eles estão submetidos a uma lei que diz que versa sobre impedimento e suspeição, tá? E o árbitro, ele também passa por esse mesmo dispositivo. Olha só, por quê? Porque isso responde mais uma vez que quando você está nomeado para o compromisso arbitral, você está funcionando como árbitro de fato, além de estar funcionando como um juiz. Então, você é um árbitro e você é um juiz, tá? É lógico que você não passa a ser juiz de direito, mas você tem prerrogativas semelhantes à do juiz e também características também, tá? Agora, você tem todas elas de um juiz de direito? Nananina, não. Você não tem o poder coercitivo do juiz, por exemplo. O juiz pode mandar prender, o juiz pode determinar sequestro de bens, o juiz pode determinar muitas outras coisas. Você não tem esse poder coercitivo, tá? Mas você tem coisas semelhantes à do juiz e obrigações semelhantes de um juiz também, tá bom?
como, por exemplo, as questões que levam a impedimento e suspeição, tá? Mas vamos falar mais sobre isso. Vamos lá, terminando de ler aqui. Aplicando-se-lhes no que couber os mesmos deveres, olha aí, os mesmos deveres de quem? De um juiz de direito. É isso que o artigo 14 está falando. 14 está falando. Mesmos deveres e responsabilidades, conforme previsto no Código de Processo Civil. Então, lá no Código de Processo Civil diz lá que sobre o impedimento, sobre suspeição de juízes, e cabe-lhe também ao árbitro, quando ele está funcionando como árbitro, porque ele se torna um juiz. Quando eu falo ele se torna um juiz, deixa eu mostrar aqui para você esse artigo que nós vamos estudar na lei também. Olha só, eu já abri aqui na telinha, né? Olha aí, o artigo 18 que fala sobre isso. Deixa eu achar aqui, achei. Artigo 18, tá aqui, ó. Vamos acompanhar a leitura? O árbitro, ele é o que está escrito aqui? Juiz de fato e de quê? E de direito. E a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou homologação pelo Poder Judiciário. Então, é aqui que fala que ele é juiz de fato e de direito. Tá vendo? Vou tirar aqui a lei só para explicar isso para você, mas nós vamos ter uma aula específica para isso. Voltando a falar aqui, por isso que ele tem os mesmos deveres e responsabilidades que o juiz tem. Aí eu já falei que ele não tem as mesmas tudo de um juiz, mas boa parte sim, é ele quem decide, é ele quem emite sentença, não precisa ser homologado, validado por um juiz de direito. Por quê? Porque ele é juiz no procedimento arbitral. E aí continua. E aí o artigo 14 fala sobre os impedimentos, e a gente precisa avançar. Parágrafo 1º. As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever, então a gente já está diante de uma obrigatoriedade aqui, de revelar, não pode esconder isso, tá? Antes da aceitação da função, ou seja, antes de ser nomeado, exatamente. Aonde? No compromisso arbitral, que é onde de fato nasce ali o procedimento arbitral, né? Não pode esconder, ele tem que revelar antes da aceitação qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e independência. E aí você vê ali uma amizade ali com uma das partes. Não. Então você tem que revelar. Agora, entra uma questão aqui que eu queria dar uma explicação. Você pode ser árbitro na empresa do seu irmão, do seu cunhado? Digamos que uma resposta apressada sairia como não, né? Por quê? Porque para juízes de direito, não. Juiz togado, não pode. E na arbitragem há possibilidade? Até há, isso mesmo. Até há possibilidades. Mas olha o que nós acabamos de ver. Tem que ser revelada. Olha, é meu irmão. A outra parte é quem vai decidir. Opa, se é irmão dele, aí é que entra a questão. Eu não vou confiar, ou eu vou confiar? Cabe à parte decidir. Não sou eu nem você quem decide. É a outra parte. Agora eu vou dar a minha opinião. Geralmente não funciona. Por quê? Porque é lógico. Se a parte está em conflito com aquela determinada parte B, a parte A está em conflito com a parte B. A parte B vai num árbitro que é irmão dele. Será que a parte A vai confiar nesse árbitro? Eu estou falando de confiança das partes. Eu não estou falando se pode ou não pode, porque eu já dei a resposta. Há possibilidade sim.
diferente do juiz togado, diferente do juiz estatal, tá? Então há possibilidade. Agora, a parte interessada é que vai resolver se ela confia ou não. Então, tem que ser revelado caso isso aconteça com você, viu, árbitro? Deixa eu só voltar aqui. Foi um defeitinho que apareceu aqui. Parágrafo 2º. O árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após a sua nomeação. Poderá, entretanto, ser recusado por motivo anterior à sua nomeação quando? Aí a gente vai ver quando, mas deixa eu só dar uma explicaçãozinha sobre esse parágrafo 2º. O árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após a sua nomeação. O que aconteceu? O árbitro não revelou, e aí ele foi nomeado. Só que se tiver ali o entendimento da outra parte que não houve a revelação do árbitro, o que acontece? Ele poderá ser impedido. Ou, entretanto, se recusado por motivo anterior à sua nomeação. Então, veja que... Deixa eu passar aqui. Opa. Tá com defeitinho. Ignore essa telinha que abre aí, viu? Porque tá com um defeitinho. Então, vamos ver aqui. A linha A. Não for nomeado diretamente pela parte. Então, olha só. Ele foi nomeado, mas não foi nomeado pelas partes. Aí aqui diz que há um impedimento, tá? Não vai dar certo. Outro motivo. O motivo para a recusa do árbitro foi conhecido posteriormente à sua nomeação. Então, houve um motivo da recusa, só que posteriormente à sua nomeação. Mas foi o quê? Conhecido. As partes conheceram o motivo. Aí também há essa possibilidade, tá bom? Então, o mais importante aqui nessa aula é a gente aprender estas regras que nos levam a uma reflexão sobre a importância do nosso cargo como árbitro. Quando você passa a funcionar como árbitro, você tem deveres, responsabilidades nessa função. Por quê? Porque você está assumindo um negócio jurídico na posição de um juiz, tá? Então, nesse sentido, você tem esses deveres e essas responsabilidades. Essa aula fica por aqui, mas nós vamos avançando, vamos à nossa próxima aula.